Ora, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta reunião. Queria só agradecer o vosso pedido de audiência. Nós somos o grupo de trabalho que representa a Comissão de Saúde na recepção às entidades que pedem a audiência a esta Comissão. Nós fazemos aqui alguma gestão esforçada do nosso tempo. Nós às 15 temos plenário. Vamos ter objetivos, vamos dar aqui 10 minutos na vossa apresentação, depois os senhores deputados usam da palavra durante 5 minutos e voltamos a dar-vos para uma ronda final mais 10 minutos. Queria cumprimentar então, em nome da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, o senhor Presidente da Associação, Vítor Varela, a senhora Vice-Presidente, Isabel Ferreira, e a senhora Professora Coordenadora na Escola Superior de Enfermagem do Porto, Paula Prata. Temos os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Eduardo Oliveira, Ana Isabel Santos, Irene Costa, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PST, Cláudia Bento, e a senhora deputada do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro. Sejam bem-vindos, é com muito gosto que o temos cá e passo-vos desde já a palavra. Obrigada. Ok, muito obrigado. Vamos ser mais objetivos precisos em termos de objetividade. Cumprimentá-los a todos, muito boa tarde. Como já apresentou as minhas colegas, vou deixar esse pormenor e vou passar exatamente àquilo que nos traz aqui hoje, que é exatamente sensibilizá-los e informá-los basicamente sobre aquilo que são as unidades de cuidados de maternidade que em princípio nós gostaríamos de ver implementadas em Portugal. E vamos aqui apresentar um projeto piloto, mas gostamos de ser transparentes e também dizer-vos a vocês que pedimos várias audiências e uma primeira audiência que tivemos foi uma audiência online, foi exatamente com o Ministério da Saúde, com a senhora Secretária de Estado, exatamente em julho passado, na qual, de facto, nós apresentámos a nossa ideia e nos foi pedido exatamente um plano operacional para a implementação destas unidades que enviámos ao Ministério exatamente no dia 12 de julho. A partir dessa data, de facto, e depois com a admissão da doutora Marta Temido, não tivemos resposta e consequência relativamente à nossa audiência e ao nosso pedido. Portanto, basicamente, se olharmos para ali, um pouco de fundamentação, assistimos hoje, portanto, em Portugal, a uma necessidade emergente de abordagem mais holística dos cuidados na maternidade e, para além dos cuidados seguros, a população procura cuidados que promovam uma experiência saudável e positiva, maior satisfação com o parto e cuidados respeitosos e promotores da autonomia da mulher, tendo sempre por base aquilo que é óbvio para nós, a equidade de acesso, a sustentabilidade e o direito à escolha. É urgente, do nosso ponto de vista, a implementação de soluções que permitam aumentar a taxa de partos eutóxicos, ou seja, os partos normais, e de experiências positivas de parto, assegurando uma melhor gestão de recursos, assim como a equidade e a qualidade dos cuidados. Sendo assim, a Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras, com a colaboração do grupo de investigadores Nascer em Portugal pelo Direito à Escolha, da qual a líder deste grupo de investigação é a professora Paula Prata, apresenta como proposta a criação de unidades de cuidados na maternidade no contexto do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. E estamos a falar dentro do contexto do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. A evidência científica, o que é uma unidade de cuidados na maternidade? Bom, a evidência científica comprova que as Midwifery-Led Units, são as unidades de cuidados de maternidade, estão associadas a um aumento da incidência de partos normais e da satisfação das mulheres com a experiência do parto, com pelo menos resultados adversos perinatais, semelhantes aos demonstrados pelos modelos tradicionais, e o nosso modelo é desse exemplo. Portanto, uma unidade de cuidados na maternidade é uma instituição de saúde. É uma instituição de saúde onde se prestam cuidados na maternidade, gravidez, parto e pós-parto,
a mulheres saudáveis, com gestações sem complicações, em que os enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica assumem a responsabilidade principal pela prestação e gestão dos cuidados, seguindo o modelo das unidades de cuidados na maternidade. Em termos de objetivos para a implementação destas unidades, pretende-se aumentar a satisfação das mulheres com a experiência de gravidez e parto, garantindo cuidados respeitosos e a promoção da sua autonomia e tomada de decisão, promover a fisiologia na gravidez, parto e pós-parto, evitando a medicalização e aumentando a taxa de partos normais. Reparem que a nossa taxa de cesarianas é muitíssimo elevada relativamente aos outros países da União Europeia. Melhorar os cuidados de saúde materno-fetais de grávidas com baixo risco de complicações, com a criação de espaços não medicalizados que garantem a segurança e uma abordagem biopsicossocial centrada na mulher-família e, obviamente, contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde através de uma gestão racional de recursos humanos. Em termos da qualidade e segurança das futuras unidades de cuidados na maternidade, propõe-se o documento Normas para Unidades de Cuidados na Maternidade, a tradução para o português do original, como guia orientador para o desenvolvimento destas unidades, à semelhança do que tem acontecido na sua implementação por toda a Europa. Neste documento estão delineados todos os critérios de inclusão, exclusão, transferência e normas de qualidade. Em termos de recursos humanos, que é sempre algo que tem que ser bem discutido, a gestão destas unidades é independente das unidades obstétricas do hospital de referência. No entanto, salientamos que a articulação e coordenação entre ambas é indispensável para o seu bom funcionamento. Os recursos humanos essenciais incluem uma equipa principal, liderada por um enfermeiro especialista de saúde materna e obstétrica, de forma a garantir elevados padrões de qualidade, o sentimento de pertença e uma filosofia de cuidados apropriada. Conta ainda com um conselho consultivo, constituído por uma equipa multidisciplinar, portanto, um enfermeiro especialista de saúde materna e obstétrica, um médico obstetra, um médico neonatologista, um representante dos utilizadores dos serviços e da população, um profissional de emergência pré-hospitalar e um representante do Ministério da Saúde, da Administração Regional de Saúde. Em termos de recursos físicos, espaço com visibilidade e que garanta a acessibilidade, pode localizar-se dentro ou próximo de um hospital de referência para cuidados materno-fetais, tem um ambiente acolhedor, tranquilo e salutogénico, com espaço para apoiar a mobilização e o parto ativo, promovendo o relaxamento, a privacidade e a dignidade. Permite que as mulheres que assim o desejarem permaneçam acomodadas na mesma sala durante o processo de parto e a estadia pós-parto. O projeto arquitetónico de uma UCM, de uma unidade de cuidados na maternidade, dependerá da disponibilidade do espaço e recursos, podendo ser uma obra nova ou o aproveitamento com remodelação do espaço já existente. De tal forma que nós propusemos aqui alguns passos, em termos geográficos, na nossa área geográfica, e temos ali algumas hipóteses que propusemos. Em anexo à proposta apresentada encontram-se então alguns exemplos de locais em Portugal que poderão ser aproveitados, remodelados para integrar estas unidades. Estamos a falar da unidade local de saúde de Matosinhos, o Hospital Pedro Hispano, o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, o Hospital Escola da Universidade de Fernando Pessoa, Gondomar, o Hospital Polivalente em Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais de Lisboa, o Edifício Hospital Militar Principal, o Parque de Saúde em Lisboa. Todas estas áreas têm áreas devolutas, ok? E nós confirmamos isso, certo?
Por fim, a regulamentação. A unidade de cuidados na maternidade deverá desenvolver um regulamento interno, de acordo com a regulamentação e apoio do Ministério da Saúde, entidade reguladora de saúde e Direção-Geral da Saúde, da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras e da própria Ordem dos Enfermeiros. Em anexo à proposta apresentada, apresenta-se também uma proposta de lei para a regulamentação destas unidades, que nós temos dentro das capinhas que vos distribuímos. Aqui temos 2 exemplos, fomos buscar estes exemplos aqui ao país vizinho, nomeadamente um exemplo extra-hospitalar e um exemplo intra-hospitalar, e deixo-vos com esta introdução de 10 minutos. Obrigado pela vossa atenção. Ficamos disponíveis para as vossas considerações, perguntas e comentários. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradeço a forma objetiva e clara como fez a sua apresentação. Eu vou agora passar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado. Desde já, e antes de iniciar, gostava de felicitar e agradecer a disponibilidade da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras se deslocarem até aqui para partilharem connosco aquilo que é o que é isto das unidades de cuidados na maternidade. E dizer-vos também que também sou enfermeiro obstetra, tenho a especialidade de saúde materna e trabalhei até há pouco tempo, exerci funções de especialista no Centro Hospitalar de Médio Ave, na Unidade Famalicão. E tenho estado atento também a este trabalho que vocês têm desempenhado e eu gostaria de fazer aqui algumas questões relativamente a este projeto. Estas unidades já existem em outros países e eu gostaria de saber se atualmente em Portugal, e a criação destas unidades, se vocês têm um estudo no sentido de haver recursos humanos necessários para ocuparem estas unidades, para que estas unidades tenham funcionalidade em Portugal. Depois gostaria de perguntar também se tem ideia do número de partos autóxicos, número de partos que são executados por enfermeiros obstetras e por médicos obstetras. Se há aqui uma comparação, se vocês têm esses números de percentagem de números de partos que são realizados por enfermeiros especialistas de materna e número de partos executados pelo médico obstetra. Muito bem. Nada. Outra questão que eu também gostaria de colocar é também relativamente a estas unidades de cuidados na maternidade. Se nesta fase inicial, se vocês consideram que é prioritário que estas unidades nasçam dentro dos hospitais, não é? Dentro dos hospitais, se consideram isso como prioritário ou se consideram que não existe qualquer inconveniente de iniciar no hospital e próximo do hospital. Visto que estamos a falar de parto humanizado, é um parto de baixo risco, mas existe sempre a possibilidade de haver uma situação de emergência, como todos sabemos, e se calhar se está junto do hospital darmos uma resposta mais eficaz. Pronto, são estas as questões que eu gostava de fazer e obrigado mais uma vez. Obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Aproveito para cumprimentar todos os presentes e também a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. Portanto, agradeço a exposição e a informação aqui trazida e a verdade é, como foi aqui referido, a nível nacional já há várias entidades que se propõem à criação de unidades de cuidados da maternidade para a prestação de cuidados a mulheres grávidas, sobretudo saudáveis, em que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica assumem a responsabilidade principal. E, portanto, como já aqui foi dito, é uma realidade que já existe em alguns países e se nos podem dizer quais os países que neste momento têm esta realidade, na qual existe já esta realidade. A evidência científica atual enfatiza que a continuidade dos cuidados liderados por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica e mulheres com gravidezes de baixo risco, comparativamente ao modelo de assistência médico, está associado a uma diminuição de intervenções durante o trabalho de parto, uma diminuição das taxas de cesariana, uma menor necessidade de utilização de opioides no controle da dor, uma maior satisfação da mulher e do casal com a sua experiência de parto.
Também, como aqui foi dito pela Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstétricas, considera de elevada importância a implementação a nível nacional deste modelo de continuidade na assistência obstétrica em articulação com outras estruturas de assistência materno-fetal, desejando que as unidades de cuidado da maternidade se tornem a principal via de atendimento direto para as grávidas saudáveis. Existem umas normas publicadas em julho de 2021 que eu tive a oportunidade de ler e é nesse sentido que gostaria de deixar algumas questões. Gostaria de saber quem é que define as grávidas se são de baixo ou de alto risco que possam ser seguidas nestas unidades. As unidades de cuidado da maternidade podem estar localizadas fora, que são definidas como extra-hospitalares, ou adjacentes, são denominadas hospitalares, a uma unidade obstétrica. E, portanto, aqui a questão que lhe coloco é como é que funcionam estas unidades e se a competência é igual entre estas unidades, e as diferenças, já agora. E se propõe a criação destas unidades em unidades hospitalares, por exemplo, nas quais encerraram as maternidades, mas que, por exemplo, têm enfermeiros com esta competência. Como são constituídas estas equipas, pelo que eu tive a oportunidade de ler, penso que só vinha lá definido que teria, para além do enfermeiro obstetra, teria de ter anestesiologia e neonatologia. Gostaria que elucidassem acerca desta temática. Gostaria de saber se nos podem referir quais são os protocolos claros de referenciação que existem e a quantos quilómetros devem distanciar de um centro hospitalar com serviço de obstetrícia e ginecologia. E existe uma política e procedimentos claros para as transferências, e se nos poderiam elucidar quais são. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Eu aproveito para cumprimentar e passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento também, na sua pessoa, todos os colegas deputados e assessores presentes na sala e dou as boas-vindas e agradeço muito a exposição dos Srs. Doutores Enfermeiros Especialistas e a Sra. Professora terem vindo a esta casa a fazer esta exposição, pedindo também desculpa por ter chegado uns minutos atrasados. Relativamente a esta questão, é uma questão que me diz muito, até pessoalmente. A minha mulher e eu temos 7 filhos, todos nasceram eutóxicos, sem cesarianas, todos sem trabalhos problemáticos e, portanto, em muitos dos partos eu senti também com a minha mulher que às vezes a presença de um especialista obstetra podia ser dispensável e até algum deles, até quem foi o principal interveniente, foi de facto a enfermeira obstetra, neste caso foram sempre enfermeiras. E, portanto, vejo toda a fundamentação e relaciono-me com ela e tenho bastante empatia com ela. Aliás, já não é a primeira vez que falámos já em sede de grupo parlamentar e tivemos já algumas trocas de ideias. A pergunta que eu vos vinha aqui colocar era no sentido da informação, ou seja, como é que a vossa associação e como é que os serviços do Ministério da Saúde e o Estado em si poderia melhorar esta informação às populações. E depois, tendo em conta que neste momento na ordem do dia está o encerramento de várias unidades de blocos de partos e serviços de obstetrícia, como é que se poderá evitar que a criação deste sistema e destas salas de parto não seja vista como uma forma de obviar um problema. Eu sei que a vossa associação já fala neste tema há muito tempo, mas talvez no geral, portanto, na opinião pública, isso não seja sabido e, portanto, podemos ter aqui um problema de pensarem, bem, isto é uma solução que vai ao encontro da falta de obstetras e eu sei que não é, doutor, mas de facto temos que pensar assim e que isso pode ser um pensamento. Aliás, as recomendações da Associação Portuguesa dos Enfermeiros, da Associação Portuguesa da própria ordem e as práticas internacionais vão nesse sentido. E depois também deixar uma pergunta sobre um termo que, como sabem, eu não gosto, que é a violência obstétrica, mas é assim que é denominado por alguns partidos e por muita da comunicação social, que de facto se deve falar em más práticas e não propriamente em violência obstétrica, e gostava que dessem, por favor, uma perspectiva sobre a vossa visão neste assunto e como é que esta implementação destes sistemas de um parto mais humanizado e com uma maior intervenção nestas salas de parto que propõem pode vir a evitar essas más práticas médicas e também de enfermagem que muitas vezes acontecem.
Finalmente, uma última pergunta para a realidade das doulas e da usurpação de funções que pessoas que não são profissionais médicos e que não são titulares de nenhum curso de nenhuma profissão médica, muitas vezes acabam por ir ao encontro de um mercado que não existe, de muitas pessoas que querem ter um parto mais humanizado, que querem um parto com condições a pedido, não é? E, portanto, em alguma população existe esta sensação de que podem transformar uma situação médica e que pode vir a precisar de cuidados médicos numa estadia, vou chamar-lhe uma estadia de hotel, digamos assim, não é? E, portanto, esse mercado, como não está regulado, vem trazer muitas vezes também más práticas e a tal violência obstétrica, e gostava que nos explicassem se este modelo pode obviar essas más práticas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento todos os senhores deputados e começo por vos cumprimentar a APEL e por agradecer, obviamente, o vosso pedido de audiência aqui à Comissão de Saúde, porque este motivo é efetivamente de particular importância, principalmente neste momento em que temos tido vários problemas em serviços de obstetrícia em todo o país. Sabemos também que a implementação destas unidades de cuidados na maternidade é um tema que é cada vez mais falado e por isso é de toda a pertinência que a Comissão de Saúde se debruce sobre ele, sem prejuízo, obviamente, de todas as outras entidades que se possam pronunciar sobre isto. Neste sentido, e como estava a referir, num momento em que se fala tanto de maternidades, que temos assistido a tantos problemas nos serviços de urgência, temos grávidas a ser transferidas de uns hospitais para outros e em que soubemos que a mortalidade materna está a aumentar, é muito importante ouvir este tipo de projetos que trazem novas formas de trabalhar e de organizar os cuidados em Portugal. Portanto, gostava de vos agradecer por este ponto. Depois, dito isto, gostava de, neste caso, que explicassem melhor em que medida é que estas unidades de cuidados na maternidade podem ou não minimizar estes constrangimentos todos a que temos assistido e que não vão ter tendência a melhorar, porque hoje em dia temos serviços de obstetrícia que dependem muito, obviamente, de médicos obstetras e sabemos que no futuro o nível e as idades não são propriamente jovens, portanto temos aqui um universo temporal em que podemos continuar a ter problemas. Depois, já falaram aqui que apresentaram o projeto ao Ministério da Saúde, gostava também de perceber se já apresentaram à Ordem dos Enfermeiros, à Ordem dos Médicos, tentar só perceber qual é o tipo de recepção que têm tido, ok? Depois, gostava de vos perguntar sobre a Ordem dos Enfermeiros tem um projeto também de centros de parto normal, como eles lhes chamam, e eu gostava que teoricamente já terão entregue ao Ministério da Saúde e lendo os dois parecem parecidos, portanto eu gostava que vocês, gostava que vocês explicassem aqui um bocadinho as vantagens de uns e de outros e as principais diferenças. Depois, uma pergunta um bocadinho mais complexa, que é se vocês consideram que relativamente à mortalidade materna e aos dados que têm sido conhecidos, se consideram que pode haver aqui alguma relação entre o aumento destas mortes maternas e a degradação dos cuidados assistenciais obstétricos. E isto porque, lá está, este tipo de projetos vai aumentar, obviamente, a qualidade dos cuidados, é esse o objetivo dele, portanto, isto poderia ser uma grande vantagem para a implementação deste tipo de projetos. Depois, gostava de me referir aqui a uma afirmação que o professor Diogo Aires de Campos disse há uns tempos numa entrevista, não vou citar totalmente, mas basicamente disse que se teria que repensar a forma como são organizados os cuidados obstétricos, porque temos urgências de obstetrícia que não atendem verdadeiras urgências e, obviamente, temos que libertar os médicos para situações complexas, médicos e profissionais de saúde, aqui não só os médicos para situações mais complexas e que são efetivas urgências. Portanto, gostava de perguntar se concordam com isto e de que forma se devem repensar os cuidados obstétricos. Depois tenho uma dúvida adicional e que acrescentei aqui depois de vos estar a ouvir, que até não tinha aqui, mas que é efetivamente uma preocupação até pessoal,
por causa de algumas situações de amigos e familiares a que já assisti, tenho uma preocupação com o facto destas unidades poderem ser fora dos hospitais. Ou seja, uma coisa é ter uma unidade deste género que eu pessoalmente, e nós na Iniciativa Liberal somos totalmente a favor, preocupa-me aqui o tempo eventual, de se houver algum problema, um eventual tempo de deslocação para um hospital, se forem necessários outros cuidados adicionais de saúde. Gostava que falasse um bocadinho sobre isto. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Aproveito para cumprimentar o deputado João Dias, do PCP, e desde já dar-lhe a palavra. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Aproveito também para retribuir o cumprimento, cumprimentar os restantes deputados, cumprimentar os enfermeiros, senhores enfermeiros, representantes da APEL. De facto, ouvir aqui aquilo que aqui nos trouxeram só revela que a enfermagem tem tido um crescimento em termos daquilo que é, não só em termos do reconhecimento social que tem tido, mas também em termos do seu desenvolvimento enquanto ciência, em termos técnico-científicos, e que isso tem traduzido nos ganhos e nos benefícios para a saúde da população. E nesse sentido, aquilo que aqui hoje nos trazem, percebemos que o quanto foi importante as especialidades na enfermagem e quanto a saúde materna foi pioneira nesse avanço, também provavelmente estará a ser pioneira nesta enfermagem avançada, chamemos-lhe assim, porque provavelmente estará a abrir a porta para outras especialidades que tenham a mesma capacidade de poder ter unidades autónomas, onde a prestação de cuidados de enfermagem possa ser rentabilizada no sentido de tirar todo o proveito do potencial que os enfermeiros podem dar, mas acima de tudo dos ganhos que a população pode receber. E neste caso da saúde materna e obstétrica, nós temos muitas preocupações. De facto, o caminho que está a ser seguido em Portugal não assenta só em questões relacionadas com procedimentos técnicos e da clínica, assenta também em opções políticas que conduzem, inevitavelmente, a situações que prejudicam aquilo que é, no caso concreto da mulher, até desde logo, poder ter um plano de parto. Vejamos a situação de que uma grávida é seguida num determinado hospital, numa determinada unidade, mas depois, no dia em que vai parir, não pode ser naquele hospital, tem que ser num outro hospital a alguns quilómetros de distância. Ora, isto significa que deitou-se por terra toda aquela expectativa e todo um plano que estava perfeitamente até definido e estabelecido. Mas há, de facto, identifica-se depois também outras questões, tendo em consideração também as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde tem em responder, o excesso de intervenção no trabalho de parto, é uma preocupação muito grande, até porque há partos que à partida não seriam complexos, mas complexificam-se, com agendamentos, com situações de induções, com situações que não conduzem de maneira nenhuma a que aquele parto pudesse ser um parto eutócito e passa a ser um parto distócito. Esta cascata de intervenção é algo que nos preocupa e vemos nesta solução, que é a unidade de cuidados maternos, na maternidade, uma solução que de uma disciplina científica que procura precisamente evitar toda esta cascata de intervenção, com menos riscos para a mãe e menos riscos para o bebê. E por isso, uma das primeiras questões que temos a colocar, de certa forma já aqui foi colocada, tem a ver com, hoje é ou não já muito disto feito. Ou seja, há muitos partos neste país que são exclusivamente realizados com a assistência de enfermeiros sem que exista a intervenção e a necessidade de intervenção médica. Depois, as questões que daqui resultam também, naturalmente, nós percebemos a rentabilização, como já me referi, a rentabilização do recurso. Não estou a dizer naquilo que tem a ver, estou a referir-me à rentabilização de um recurso que não está a ser aproveitado no máximo das suas potencialidades que ele pode dar e atribuir à população em termos de ganhos em saúde, mas principalmente nas questões dos cuidados seguros. É uma situação que nós até temos que transmitir isso para a população, e nomeadamente
a possibilidade destas unidades poderem ser feitas num contexto de reorganização das salas de parto. Eu percebo que pode ser algo assustador um parto muito distante do hospital, nomeadamente, mesmo que sendo uma unidade devidamente preparada, qualquer parto pode ter uma situação de complexificação e isso precisamos de ter essa garantia de segurança, mas as reorganizações atuais das salas de parto é ou não um primeiro passo a ser dado, permitindo que aqueles espaços tenham condições para estas unidades. Depois, uma outra questão tem a ver com os fluxogramas de atendimento, porque parece-nos também que é algo que importa esclarecer. Como é que é dado o acesso a que qualquer grávida possa aceder a estas unidades? Quem é que referencia? Como é que a grávida chega a estas unidades? E depois uma outra questão que eu vou terminar tem a ver com a continuidade dos cuidados. Uma vez nestas unidades, a alta, que habitualmente até é bastante mais rápida e segura, a garantia dos cuidados, nomeadamente na comunidade, no centro de saúde, nos cuidados de saúde primários, garantir que também exista especialistas que possam fazer este acompanhamento e esta interligação, que é um problema que nós temos tido sempre na comunicação entre hospital e centro de saúde. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A Associação tem aqui um trabalho longo. Eu vou-vos pedir a objetividade nas respostas, mas eu também tenho duas questões muito, muito objetivas e são duas dúvidas. Tem a ver com os cuidados de saúde primários, o modelo B, as USFs modelo B, se estamos aqui a propor algum tipo de serviço que vai ser paralelo ou que vai substituir o que já temos nos cuidados de saúde primários, e aquela proposta de CRI, Centros de Responsabilidade Integrados, que o Governo apresentou, se podemos ter aqui algum tipo de integração desta unidade proposta. E desde já era uma dúvida que eu tinha. Sr. Deputado, era mesmo uma dúvida e pedi o esclarecimento para perceber do que é que estamos a falar em termos desta unidade. Obrigada. Bom, muito obrigado a todos por estas considerações e perguntas. Não vai ser fácil responder a isto tudo, como calculam até às 3 da tarde, estaríamos aqui até às 7 da noite, de certeza absoluta, a falar sobre isto, porque de facto isto são coisas interessantíssimas e que nós dominamos de uma forma muito clara e que gostamos de expor, como é óbvio. Eu vou passar a palavra às minhas colegas, mas queria aqui deixar duas questões. E queria responder à última questão que o Sr. Deputado Eduardo colocou, que é sobre os recursos humanos, e essa eu gostaria de responder. No entanto, gostaria de deixar aqui duas questões que são perfeitamente perceptíveis. Dos atuais partos eutóxicos normais do Serviço Nacional de Saúde, menos de 50% já existem, menos de 50% são partos normais eutóxicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, já existem mais partos distóxicos do que eutóxicos. Grande problema, enorme problema. Depois, foi isso que vocês perguntaram, dos partos eutóxicos, quem é que faz estes, quem é que assiste, não é quem faz, quem é que assiste estes partos? Bom, 65% destes partos eutóxicos são assistidos por enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica. 35% são assistidos por médicos obstetras, nomeadamente em treino, em formação. Isto é um dado que devem reter. Depois... Posso só interromper? Relativamente a essa afirmação que fez relativamente aos partos eutóxicos, relativamente ao número de partos eutóxicos, então, esse número é do SNS ou no geral, no global? O SNS e o privado? Não, é SNS. SNS, ok? Portanto, a questão que se põe aqui, 65-35. Isto não tem a ver com os partos eutóxicos. Aqui estás a falar que a pergunta diretamente que nos fez dos obstetras e dos enfermeiros, não é? Acrescentando a percentagem de partos eutóxicos nos slides, que depois você também terá... Que liga ao microfone. Aqui. Perdão.
Os slides que depois também terão acesso têm lá a percentagem e, efetivamente, a nível de partos eutóxicos versus cesarianas, isso são outras questões. O que estamos a falar dentro dos partos eutóxicos, aqueles que são normais, quais aqueles que são acompanhados? Porque a cesariana já sabemos quem é o obstetra, não é? Essa pergunta é 100%, não é? Mas dentro dos partos eutóxicos, 35%. Percebe? São Portanto, assistidos por médicos? Ok. Já tinha falado da percentagem. Já era maior, era superior aos eutóxicos no SNS. Também no SNS está mesmo... no SNS está, não é maior, mas está não quase. Não é verdade isso? Não. Isso não é verdade? Não, eu acho que está aqui uma confusão. Ok. Assim, nós temos menos de 50% de partos Geral. eutóxicos. Eutóxicos. A maioria dos partos no Serviço Nacional de Saúde em Portugal são partos distóxicos. No Ventosa, Serviço Nacional fórceps de e Saúde. cesarianas. A maioria dos partos. E qual é a percentagem de cesarianas? A percentagem de cesarianas anda na casa dos 36%. 36%? Sim. E no privado? O privado são 60 e muitos por cento, mas eu acho que o número não deve estar certo, porque pela Privado experiência que eu tenho de acompanhar alunos... O privado a cerca de 60 e tal por cento de Nós cesarianas. temos eutóxicos em privados 2020, 16%, dados da Pordata. Muito bem, só um esclarecimento então dos dados. Obrigada. Podem continuar. Peço desculpa por essa interrupção. Portanto, estes números são preocupantes, mas depois eu gostaria de referir que, quando perguntaram sobre quais seriam os países que, em termos da União Europeia, não tinham as unidades e a experiência de unidades de cuidados na maternidade, só Portugal e Grécia é que não têm. Todos os outros países da União Europeia, e vamos falar depois, se vocês entenderem, em todos os países a nível mundial, Portugal e Grécia, na Europa, não têm estas unidades. Portanto, só para ter uma ideia dos que têm, não é? Portanto, temos Espanha, Suécia, Islândia, Noruega, Itália, Dinamarca, Nova Zelândia, Reino Unido, Austrália, Irlanda. Estes aqui que eu disse são os que são comparáveis com Portugal em termos, são altos de rendimento e serviço de saúde universal, que eu penso que serão aqueles que a gente tem que olhar, não é? No entanto, há muitos mais países, para além destes, como França, Canadá, Alemanha, que, não sendo comparáveis em ponto de vista também têm. Portanto, nós somos, de facto, a par da Grécia, a Finlândia estamos a falar no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, somos os únicos que realmente... Portanto, há já uma experiência, uma larga experiência de anos da implementação destas unidades com segurança. Portanto, não só experiência, como evidência científica, que era aquilo que também queríamos trazer. Ok? Ok, então, continuando aqui com as questões, explicando um bocadinho como é que as unidades, como é que é a referenciação. Portanto, imagina que a grávida vai no processo normal ao seu médico enfermeiro de família, está grávida. O médico de família, ou o enfermeiro de família, referenciaria a grávida para a unidade de cuidados na maternidade, a não ser que, à partida, identificassem logo uma situação de risco, uma hipertensão anterior, algo que já, se não, referenciaria. Relativamente aos critérios de seleção, e eles estão, por isso é que nós referenciamos aquele manual da qualidade que foi traduzido pelo grupo de investigadores, porque de facto ele tem lá critérios muito bem definidos, com base em evidência, naquilo que foram os estudos até à data de realmente a importância de ser criteriosos no momento da seleção, e portanto eles estão muito bem definidos. Portanto, e seguindo este modelo, e por isso que é que nós recomendamos, abrindo uma unidade, que haja já uma referência de modelo para garantir a qualidade dos cuidados. Eles estão lá não só os critérios de referenciação, de acessibilidade de admissão, como também os critérios de transferência, já respondendo a outra questão que colocaram também há bocadinho. Portanto, está bem delimitado quais as situações em que devem ser realizadas as transferências. E já que estamos a falar de transferências, porque temos pouco tempo, tem que ser assim mais rápido, de facto, uma unidade que é extra-hospitalar, no caso de transferência, estamos a contar que, à partida, demorará mais tempo para transferir e que, obviamente, numa situação de emergência, isso implica um maior risco. Daí que, por norma, se sugira que as unidades extra-hospitalar não sejam muito distantes de uma unidade de referência. Claro que isto é a sugestão, depois pode haver contextos de alguns países em que isso é mais complicado em termos de acessibilidade. Aqui em Portugal, começar com uma intra ou com uma extra,
depende muito também dos locais onde nós estávamos a pensar implementar. E daí que nós fizemos essa pequenina investigação de alguns locais, os extra que nós propusemos foi exatamente locais que estavam perto de unidades obstétricas de referência, ou seja, a menos de 30 minutos, em vez de ser de distância, mas estamos a falar em minutos, que é importante, de uma unidade obstétrica, e claro está, nestas situações de criação de unidades, quer seja intra-hospitalar, quer seja extra-hospitalar, há que haver protocolos de transferência muito bem definidos, em articulação com as equipas do serviço de obstetrícia, não é? Portanto, isso é que é fundamental para garantir a segurança, isso é que nos mostra a experiência dos outros locais nos outros países. Portanto, quem define o baixo ou alto risco, é isso, há critérios já muito bem definidos, portanto, e entre intra e extra-hospitalar, a diferença de articulação não é muita, há sempre que haver um protocolo de transferência, a única diferença é que uma coisa é eu transfiro deste serviço para aquele serviço, se calhar eu consigo ir logo a pé até ali para transferir, outra coisa é eu ter que chamar o meio de transporte de urgência e ter que ir e haver outras formas, mas no fundo, a nível da organização, a organização é semelhante em ambas as unidades. Em termos de como é que a APO e o Estado poderiam melhorar a informação à população, portanto, claro que explicando, estas unidades é uma coisa nova aqui em Portugal, mas não é uma coisa nova a nível mundial e a nível europeu, centrando-nos mais perto, até demos aqui alguns exemplos da vizinha Espanha, e portanto, eu acho que as pessoas aliás, há já uma população que nos está a pedir, a solicitar este tipo de cuidados e, portanto, eu acho que não vai ser difícil passarmos esta informação à população e não me parece que será um problema neste momento. Haverá, com certeza, quem possa associar como uma medida de tapar, como há bocado falou, não é? De desviar a atenção, mas não. Eu acho que o valor destas unidades fala por si e, portanto, depois se calhar passo um bocadinho aqui a palavra à professora Paula para falar da questão que falou da violência obstétrica, sai um bocadinho aqui desta área, mas não me parece que a população que vá reagir muito, a população não me parece que vá reagir muito. Portanto, não é uma situação, não é um modo de abreviar o problema de todo. Paula, queres falar da violência? Sim, posso. Então, posso só fazer uma questão sim. Antes? Sim, sim, uma coisa rápida. Como é que são constituídas as unidades de cuidados da maternidade? Elas são constituídas, tem um enfermeiro gestor e depois tem os enfermeiros, são todos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Eles podem ter na unidade, pode haver outros profissionais de outras áreas, mas também pode ser só constituída por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Onde é que entravam as outras pessoas que falamos há bocadinho? Era no Conselho Consultor. Ou seja, existem um Conselho Consultor que vai analisar as transferências, que vai analisar os protocolos e vai dar sugestões até para a articulação. Daí que o Conselho Consultor inclui, inclusive, as equipas de emergência, de transferência, como o INEM, por exemplo, não é? Para podermos poder dar sugestões de melhor comunicação. Um bocado como as UCFs, que também se criaram as unidades coordenadoras funcionais, não é? E aqui tendo também um representante da população, fundamental, alguém da saúde, não é? Da parte da gestão e depois a parte técnica das ordens e as outras equipas. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada por nos estarem a ouvir. Relativamente àquilo que perguntou, eu penso, só para acabar porque perguntou sobre o neonatologista e sobre o anestesista. A questão da neonatologia, na realidade, o neonatologista, de acordo com a evidência científica, não é uma figura que seja de presença obrigatória na maioria dos partos. Porque se estamos aqui a falar de partos fisiológicos, sem risco, em mulheres sem risco, o recém-nascido também vai ser um recém-nascido que não tem risco. Portanto, não há evidência científica que diga que eu preciso deste profissional, neste dia, particularmente neste dia, a assistir ao parto, para receber o recém-nascido. Aliás, na maioria dos blocos de parto,
pelo menos quando eu trabalhei no Bloco Parque, porque eu também sou enfermeira de saúde materna e obstétrica, nós assistíamos aos partos e o pediatra ou o neonatologista só era chamado para ir ao bloco de partos quando havia necessidade. Portanto, era detectado precocemente que haveria ali um problema, um risco, então que precisaria de neonatologista, chamaríamos o neonatologista. Portanto, estes são o tipo de profissionais que estão à chamada, mas que na realidade, de acordo com a evidência científica, quando não há risco não são necessários. Aliás, o anestesista é exatamente a mesma coisa. O anestesista está a falar por causa da epidural. Na realidade, a epidural foi vendida ao povo português como o golden standard da prática obstétrica. Não é o golden standard, tem muitos riscos. E, além dos riscos, digamos que compromete muito a forma como o recém-nascido nasce. Nós não temos esta consciência porque nos foi passada esta ideia que realmente é maravilhosa, porque parir sem dor é muito bom. E esquecemos sempre que a dor é algo que nós... Eu não sou a favor que as mulheres tenham dor, por favor, não acredito nisso, não. Mas, na realidade, a dor é muito protetora. A dor salva-nos a vida, sempre, na nossa vida diária, porque se eu não tivesse dor, punha a minha mão em cima de um disco quente e queimava a mão e nem sentia, não é? Não a retirava. Portanto, isto é importante para este processo. Relativamente aos quilómetros, a que quilómetro perguntou, e a minha colega também falou, e acho que isto é muito interessante, porque me leva sempre a pensar numa coisa que é too much, too soon ou too little, too late. Que é, quando nós dizemos, vamos baixar a taxa de cesariana, a partir de agora os hospitais não podem fazer mais 20% de cesarianas. Quando dizemos, é preciso a 30 km de distância, eu digo mal, muito mal. Este princípio de igualdade associado à ciência é muito mau. Porquê? Porque, se calhar, se eu estiver no Hospital de São João, e desculpem porque eu sou no Porto, são as minhas referências, se eu estiver no Hospital de São João, que é um hospital de apoio perinatal diferenciado, em que a maioria dos casos são casos de alto risco, é muito normal que tenham uma taxa de cesariana elevada. Claro, não é? Agora, se vamos para Mirandela, que tem o Hospital de Mirandela, que é só gravidez de baixo risco, porque nem sequer podem assistir a um parto que seja anterior às 34 semanas, então, se calhar, aí eu preciso de que os quilómetros sejam menores. Está a ver? Portanto, nós temos não podemos pôr este princípio da igualdade, temos que pensar qual é o melhor princípio, de acordo com as condições que nos estamos a referir. É, mas se calhar posto em prática de uma forma completamente distinta. É isso, portanto, estes minutos que falam dos 30 não é com base na ciência, ou seja, não há um minuto ou uns quilómetros, eu gosto mais de minutos. Também os quilómetros são sempre desiguais. Fala-se muito, pronto, mas é o que é e acho que tem que ser visto nos contextos. Sim, porque, por exemplo, em Mirandela... Senão podemos comprometer a equidade dos cuidados. E porque 30 minutos em Mirandela, por exemplo, até podia ser mais que muito, e no Porto, por exemplo, 30 minutos às vezes, não. Os 30 minutos não, os quilómetros, 10 quilómetros ou 5 quilómetros é muito grande. Pronto. Relativamente à violência obstétrica, eu sei aqui um bocadinho do conceito. É óbvio que nós, se estamos num local em que o objetivo da prestação dos cuidados é centrado na fisiologia, no respeito pelo outro, pela autonomia da mulher e do casal, pela tomada de decisão, é óbvio que aí eu já estou a baixar esta violência obstétrica, não é? Mas violência obstétrica, Dr. Pedro, é diferente de má prática. Má prática é quando eu realmente realizei uma prática que estava errada e eu, como profissional, posso ter até censura dos meus pares porque eles perceberam que eu fiz uma má prática. Violência obstétrica é sempre do ponto de vista da mulher. Eu, como profissional, até fiz tudo bem. Eu pratiquei de acordo com o princípio da beneficência, portanto, eu fiz o que era melhor para aquela mulher e aquela mulher achou que era má prática, aliás, má prática não, achou que foi vítima de violência obstétrica, porque eu não a respeitei. Portanto, violência obstétrica e má prática nunca pode ser vista, a violência obstétrica, do ponto de vista dos profissionais de saúde, tem que ser sempre vista do ponto de vista das mulheres. É óbvio que eu, como profissional de saúde, nunca vou gostar que me digam que eu faço má prática, então eu faço tudo tão bem, eu sei tanto, pratico tão bem, porque é que ali a colega achou que era violência, está a ver? E isto é uma questão totalmente diferente, podemos estar aqui a falar toda a tarde, eu não vou falar. Relativamente ao projeto da Ordem dos Enfermeiros e este projeto das unidades, são diferentes.
que é beneficente para ela, não vai achar que... Se ela for respeitada, claro. Sim, Se eu disser a uma mulher que me disse à partida, eu não quero que seja feita uma episiotomia, certo? Mas eu, na altura, eu como profissional, acho que é necessário. Pergunta à mulher, olha, tem estas condições, eu nestas condições preciso fazer uma episiotomia. A mulher não vai dizer que é mais prática. Agora, se ela me disse, eu não quero, e eu fiz, nem perguntei, ela vai achar que foi violência obstétrica. Se me permites... Nós temos mesmo que terminar, eu peço. Só queria dizer... Mas só rapidamente, claro, só rapidamente. Portanto, estas unidades, em que medida é que elas poderiam ajudar nesse aspecto? Não tanto a diminuir má práticas, porque eu espero que isso vá para outros, mas porque a continuidade de cuidado, ou seja, a grávida ser acompanhada pelos mesmos profissionais durante a gravidez e depois estar no parto, ajuda a esta comunicação que estamos a falar e, portanto, a grávida a sentir-se mais respeitada e, portanto, menos percepção de violência. Não nas situações, obviamente, que a violência vai continuar, mas essas... Relativamente à Ordem dos Enfermeiros e o CEM, os dois projetos, na realidade, o projeto da Ordem dos Enfermeiros pode parecer muito parecido com os ACMs. Os ACMs são mais abrangentes. O projeto da Ordem é muito centrado em algo que já aconteceu, do género. Por exemplo, o Hospital São João já teve um quarto, que era o quarto para o parto natural, porque nunca funcionou. Agora é uma sala de arrumos. Porquê que não funciona? Porque se nós não quebrarmos a cultura organizacional, o status quo, não se consegue mudar. E o que é necessário, o que Portugal está a necessitar, é mudar o status quo, mudar a cultura de cuidados obstétricos. E neste momento estamos num momento privilegiado, porque está tudo a dizer, as mulheres querem outro tipo de cuidados obstétricos, elas querem ter mais experiência e satisfação com o parto. As grandes organizações mundiais dizem-nos, já temos cuidados seguros, precisamos de ter cuidados respeitosos e que promovam a satisfação e a experiência, porque só assim é que podemos fazer com que as comunidades prosperem, certo? E, portanto, o projeto da Ordem é um bocadinho mais pequeno porque está centrado no replicar de um modelo que já existiu e que não funciona porque não se quebra a cultura obstétrica. E nesta altura nós precisamos mesmo de quebrar. Se calhar nós não precisamos mais profissionais de saúde na área da obstetrícia. Precisamos de utilizar melhor, com mais equidade e com melhor sustentabilidade os profissionais de saúde que nós temos. Bem, temos mesmo que terminar. E é muito difícil termos um serviço de saúde, que é o que temos agora e que estamos com dificuldade, em que lado a lado temos que criar protocolos para cuidar de pessoas de alto risco e de realmente a grávida que é saudável e que tem, portanto, e esta grande dificuldade, ao separarmos estas situações, ia ser ultrapassada. Pronto, que é isso que se tem verificado nos outros locais. Precisamos de aproveitar muito melhor os nossos recursos. Se os médicos, obstetras, fossem alocados às competências que realmente... para as quais eles estudam imenso, a verdade seja dita. Se nós os alocássemos a isso e deixássemos outros profissionais que estão bem formados, que têm tanta capacidade e que são reconhecidos a nível de toda a Europa, e não só por esta prática, teríamos de certeza melhores resultados e certeza quase que... mas é um desafio ótimo. Nós temos mesmo que terminar. Eu sei que o tema é muitíssimo interessante, mas nós temos um plenário às 15. Relativamente ao modelo que falou, é perfeitamente possível, podemos numa outra altura falar um bocadinho sobre isso, a integração dentro do modelo e como é que isto não é incompatível. Pronto, é um tema que ficamos então em aberto, não vão faltar oportunidades de continuarmos e desejar um bom trabalho e obrigada por terem vindo. Eu também queria agradecer. É evidente que faltam aqui muitas coisas por falar, nomeadamente a questão da mortalidade materna, que era algo que gostaríamos aqui de intervir, e a questão dos recursos humanos, que era algo que devia ter sido aqui batido. Muito obrigado e, se for possível... Não há muito. Não há muito. Isso é muito... Vamos terminar e não faltaram oportunidades. Obrigada.